Mais uma questãozinha aqui do TCE do Pará, né? Olha só. Julgue o item a seguir em relação a Data Warehouse e Data Mine. Diz o seguinte: no contexto de Data Mine, o processo de descoberta do conhecimento em base de dados, que é conhecido como KDD, Knowledge Discovery in Database, consiste na extração não trivial. Isso aqui é interessante, tá? Não trivial é algo que as pessoas gostam de falar bastante sobre mineração. Por quê? Porque os dados, eles não estão colocando aquele padrão de forma explícita. Você tem que rodar alguma coisa. Por isso que chama-se minerado. Você tem que realmente ir lapidando ali e tentando encontrar um tesouro escondido. E isso é realmente um tesouro, porque você consegue encontrar, digamos, elementos de informação que auxiliam a melhor tomada de decisão. Esses elementos são realmente interessantes. Então, falar de uma abordagem de uma extração não trivial é bom, é ok e está muito correto, tá? Então, olha só, consiste na extração não trivial de conhecimento previamente desconhecido, isso aqui é fato, né? A gente não conhece ainda esses dados, mas que são potencialmente úteis. Então, de fato, a gente tem essa característica que eles são potencialmente úteis, eles são relevantes e eles são usados exatamente nesse sentido. As técnicas, os algoritmos, tudo de mineração de dados vai justamente ajudar esse processo de descoberta de conhecimento a funcionar corretamente, certo? Então, a alternativa está correta. Só para você entender o seguinte, o KDD ele é como se fosse o precursor, ele veio antes de a gente desenvolver o Data Mining como uma técnica ou uma metodologia, um processo. O que aconteceu no final das contas? Data Mining estava dentro de KDD, foi descoberto e foi desenvolvido lá, o Fayad, se eu não me engano. Ele publicou um artigo falando sobre KDD, descreveu o processo bonitinho. Você tinha os dados, você fazia tipo um pré-processamento nesse dado, depois você fazia uma extração, depois você tinha lá os dados mais ou menos organizados, e você passava a mineração de dados. Então, mineração de dados era uma parte do processo de descoberta de conhecimento descrito por Fayad. Aí ele disse o seguinte, tá, beleza, a galera começou a usar, aí depois o pessoal começou a dizer, não, mas a mineração talvez seja a parte mais importante desse processo. Aí veio, mineração de dados ficou como o guarda-chuva, que embarcava todas aquelas etapas, só que aquele fluxo todinho de entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, isso tudo estava dentro lá do fluxo de descoberta do conhecimento do Fayad. Então, as coisas em computação, muitas vezes elas mudam de nome porque a buzzword do momento mudou. Mas a ideia, essencialmente, o fluxo de KDD e de mineração de dados, ele segue a mesma lógica. Ele apenas, digamos, foram evoluções em termos de nomenclatura, né? E algumas tecnologias foram evoluindo e aí o foco ficou na mineração de dados, tá bom? Então, temos uma alternativa correta. Vamos em frente aqui para a próxima questão.